Você já parou para refletir sobre a forma como você lida com o dinheiro? Não estou falando apenas sobre como você gasta ou economiza. Estou falando sobre o que você sente quando pensa nele. Como você fala sobre ele. Como você se comporta quando ele chega ou quando ele vai embora. Florence Scovel Shinn fez uma descoberta que pode transformar a sua vida financeira. Ela percebeu que o dinheiro reage à maneira como é tratado, assim como uma pessoa. E a grande maioria de nós, sem nem sequer perceber, age de uma forma que afasta o dinheiro em vez de atraí-lo. Hoje, eu vou te apresentar uma técnica que Florence utilizava com aqueles alunos que tinham mais dificuldades financeiras. Aqueles que tinham uma relação tão prejudicada com o dinheiro que nenhuma afirmação positiva parecia surtir efeito. Essa técnica é simples, mas incrivelmente poderosa. E ela consiste em escrever uma carta. Uma carta de reconciliação financeira para o dinheiro. Parece estranho? Parece até um pouco louco? Florence dizia que essa resistência inicial era justamente o sinal de que a pessoa precisava muito dessa prática. Porque a resistência surge do desconforto de encarar a verdade sobre como nós realmente tratamos o dinheiro. Deixa eu te explicar a lógica por trás dessa técnica antes de te mostrar exatamente como você vai fazer. Florence ensinava que tudo no universo é energia. E energia responde a energia. O dinheiro não é diferente. Ele é energia manifestada em forma física. E como toda energia, ele flui para onde é bem recebido e se afasta de onde é rejeitado. A maioria das pessoas tem uma relação de amor e ódio com o dinheiro. Por um lado, querem desesperadamente ter mais dinheiro. Por outro lado, carregam uma série de crenças negativas a respeito dele. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro é a raiz de todo o mal. Pessoas ricas são gananciosas. Dinheiro não traz felicidade. Essas crenças contraditórias criam uma energia confusa ao redor da pessoa. É como acenar para alguém vir até você enquanto segura uma placa de "mantenha distância". O dinheiro não sabe se é bem-vindo ou não. E quando existe essa dúvida, ele simplesmente vai embora. Florence comparava o dinheiro a um amigo muito sensível. Um amigo que percebe quando não é verdadeiramente querido, que sente quando está sendo usado. E sabe quando a amizade é genuína e quando é baseada apenas em interesse. Se você trata um amigo assim, com ambivalência e segundas intenções, ele inevitavelmente vai se afastar. O mesmo acontece com o dinheiro. Ele se distancia de quem o trata mal. Mesmo que essa pessoa diga que o quer, a técnica da carta serve para curar essa relação. Serve para expor tudo o que você realmente sente sobre o dinheiro. E depois, de forma consciente, escolher uma nova maneira de se relacionar com ele. Florence tinha um protocolo específico para essa carta. Não era simplesmente sentar e escrever qualquer coisa. Era um processo dividido em etapas que permitia uma cura profunda e uma reprogramação do subconsciente. A primeira parte da carta é a confissão. Você escreve tudo o que realmente pensa e sente sobre o dinheiro. Sem filtro, sem censura. Tudo o que seus pais disseram sobre dinheiro. Tudo o que você absorveu da sociedade. Todas as mágoas que você guarda por momentos em que o dinheiro fez falta. Toda a raiva que você sente por ele parecer tão difícil de conquistar. Essa parte pode ser bem dolorosa. Muitas pessoas descobrem que guardam uma quantidade enorme de ressentimento contra o dinheiro. Ressentimento por ter que trabalhar tanto para consegui-lo. Ressentimento por ver outros tendo mais facilidade. Ressentimento por todas as vezes que a falta de dinheiro causou sofrimento. Florence dizia que esse ressentimento é como um veneno que contamina toda a relação. Enquanto ele estiver lá, escondido no subconsciente,
Nenhuma quantidade de afirmações positivas vai funcionar, porque o subconsciente sabe a verdade, e a verdade é que você sente raiva do dinheiro. A confissão serve para trazer esse veneno à superfície, para reconhecê-lo, para olhar para ele de frente. Só assim ele pode ser liberado. A segunda parte da carta é o perdão. Depois de confessar tudo, você escreve um pedido de perdão. Você perdoa o dinheiro por todas as vezes que ele pareceu te abandonar. Você perdoa a si mesmo por todas as vezes que tratou o dinheiro mal. Você perdoa seus pais por todas as crenças limitantes que passaram para você. Florence enfatizava que o perdão não é sobre dizer que o sofrimento não aconteceu. É sobre soltar a carga emocional associada a ele. É sobre libertar a si mesmo do peso de carregar mágoa. Ela contava a história de uma mulher que a procurou completamente bloqueada financeiramente. Nada que ela tentava dava certo. Empregos eram perdidos, negócios fracassavam, dívidas se acumulavam. Florence pediu que ela escrevesse a carta. Na confissão, a mulher descobriu que tinha uma raiva profunda do dinheiro que vinha da infância. Seu pai tinha abandonado a família por causa de dívidas. Ela cresceu associando dinheiro a abandono e sofrimento. Sem perceber, ela estava inconscientemente afastando o dinheiro para se proteger da dor que ele representava. Cada vez que o dinheiro começava a chegar, ela encontrava uma forma de sabotá-lo, porque, no fundo, ela acreditava que o dinheiro trazia abandono. Quando ela escreveu o perdão, algo mudou. Ela perdoou o pai, perdoou o dinheiro, perdoou a si mesma. E nas semanas seguintes, oportunidades começaram a surgir de lugares inesperados. O bloqueio tinha sido removido. A terceira parte da carta é a declaração de amor. Sim, amor. Florence pedia que seus alunos declarassem amor ao dinheiro. Não um amor obsessivo ou doentio. Um amor saudável. Um amor de gratidão e apreciação. Você escreve tudo o que o dinheiro já te permitiu fazer. Todas as experiências que ele te proporcionou. Todas as pessoas que ele te permitiu ajudar. Toda a segurança que ele te trouxe, mesmo que temporariamente. Essa declaração de amor muda a energia da relação. Em vez de uma relação de necessidade e desespero, se torna uma relação de apreciação e gratidão. E o dinheiro, como um amigo sensível, percebe a diferença. Florence contava que muitos de seus alunos choravam ao escrever essa parte, porque percebiam que nunca tinham realmente agradecido ao dinheiro. Tinham apenas reclamado quando ele faltava e corrido para gastá-lo quando chegava. Nunca tinham simplesmente apreciado sua presença. A quarta e última parte da carta é o convite. Você convida o dinheiro a fazer parte da sua vida de forma harmoniosa e abundante. Você descreve como seria essa relação ideal. Você pinta um quadro de prosperidade, mas com detalhes. Não basta dizer quero muito dinheiro. Você descreve o que faria com esse dinheiro. Como ele circularia na sua vida. Quem você ajudaria. O que você construiria. Como você o honraria. Florence explicava que esse convite funciona como um imã. Quando você pinta uma imagem clara e emocionalmente carregada de como seria sua relação ideal com o dinheiro, o subconsciente começa a trabalhar para manifestar essa imagem. Mas o convite precisa ser genuíno. Não pode ser apenas uma lista de coisas que você quer comprar. Precisa incluir como você vai tratar o dinheiro, como você vai respeitá-lo, como você vai usá-lo para o bem. Florence Scovel Shinn sempre dizia que o dinheiro sabe quando é desejado apenas pelo que pode proporcionar e quando é desejado pelo que ele é. A diferença é sutil, mas crucial. Agora, deixa eu te dar um passo a passo prático de como fazer essa carta de reconciliação financeira.
Primeiro, escolha um momento tranquilo. Não faça isso com pressa. Reserve pelo menos 1 hora sem interrupções. De preferência à noite, antes de dormir. Quando o subconsciente está mais receptivo, como um terreno fértil. Segundo, pegue papel e caneta. Não faça no computador ou celular. A escrita à mão tem um poder diferente. Ela conecta o pensamento ao corpo de uma forma que digitar não consegue. É como um ritual. Terceiro, comece com a saudação. Querido dinheiro. Sim, parece estranho, mas faça assim mesmo. Trate o dinheiro como uma pessoa. Dê um nome, se quiser. Alguns seguidores de Florence davam nomes aos seus dinheiros, tipo Tio Patinhas. Isso tornava a relação mais pessoal e real. Quarto, escreva a confissão. Comece com: eu preciso te contar algumas coisas. E então, deixe fluir. Escreva tudo. Toda a raiva, todo o medo, toda a mágoa, todo o ressentimento. Não se censure. Ninguém mais vai ler essa carta. É hora de abrir o coração. Quinto, escreva o perdão. Comece com: eu te perdoo por... e liste tudo. Depois, escreva: eu me perdoo por... e liste tudo também. Esse processo de perdão pode ser emocional. Permita-se sentir o que vier. É como tirar um peso das costas. Sexto, escreva a declaração de amor. Comece com: eu sou grato por... e liste todas as coisas boas que o dinheiro já trouxe para sua vida, mesmo as pequenas. Um café que você comprou, uma conta que conseguiu pagar, um presente que deu para alguém. Seja grato pelas pequenas vitórias. Sétimo, escreva o convite. Comece com: eu te convido a... e descreva a relação que você quer ter. Seja específico. Descreva valores. Descreva como o dinheiro vai circular. Descreva como você vai tratá-lo. Pense em como um jardineiro cuida de suas plantas. Oitavo, termine com uma declaração de comprometimento. Algo como: eu me comprometo a te tratar com respeito e gratidão, a celebrar sua chegada, a usá-lo com sabedoria, a permitir que você circule livremente. É como fazer uma promessa sagrada. Nono, assine a carta, com o seu nome completo, como um contrato, selando o compromisso. Décimo, e esse é o passo que a maioria das pessoas ignora: guarde a carta, não jogue fora, não queime. Guarde em um lugar especial. Florence pedia que seus seguidores colocassem a carta dentro de um envelope, junto com uma nota de dinheiro, qualquer valor, até mesmo uma moeda, e guardassem em um local seguro, um lugar de honra. Ela explicava que guardar a carta criava um símbolo físico da nova relação, um lembrete constante do compromisso que você fez. É como guardar uma medalha de São Jorge. E a nota de dinheiro junto representava que o dinheiro aceitou seu convite e estava morando com você. Florence também tinha recomendações sobre quando reler a carta. Ela sugeria que, uma vez por mês, seus seguidores tirassem a carta do envelope e relessem em voz alta, não para repetir o processo, mas para lembrar do compromisso que fizeram. É como renovar os votos de um casamento. Ela dizia que cada releitura fortalecia a nova programação no subconsciente. Era como regar uma planta. Você não precisa plantar de novo. Só precisa manter o solo úmido para que a planta continue crescendo. Alguns seguidores perguntavam se podiam escrever uma nova carta depois de um tempo. Florence respondia que dependia. Se a pessoa sentia que a primeira carta tinha sido incompleta e havia coisas que ela não tinha conseguido expressar na época, então sim, uma nova carta podia ajudar, como um novo capítulo de uma história.
Mas se a pessoa queria escrever uma nova carta porque achava que a primeira não tinha funcionado, Florence era enfática. Isso seria um sinal de dúvida. E a dúvida sabotaria qualquer nova tentativa. Melhor voltar à primeira carta, relê-la e renovar a fé naquele compromisso original. Como rezar o terço com devoção. Florence também ensinava variações da técnica para situações específicas, para quem tinha dívidas. Ela sugeria adicionar uma sessão especial na carta. Uma sessão de reconciliação com as dívidas. Nessa sessão, a pessoa agradecia as dívidas por terem permitido experiências que, de outra forma, não teriam sido possíveis. E se comprometia a quitá-las com honra e gratidão, em vez de ressentimento. Como aceitar um desafio para crescer? Pode parecer estranho agradecer dívidas. Mas Florence explicava que a energia de ressentimento em relação às dívidas criava mais dívidas, enquanto a energia de aceitação e compromisso criava soluções. É como transformar limões em limonada. Para quem estava em uma transição de carreira, ela sugeriu uma sessão sobre propósito. Nessa sessão, a pessoa pedia ao dinheiro que viesse através de trabalho que estivesse alinhado com sua missão de vida. Era um convite específico para a abundância com significado. Como buscar a luz divina? Para quem tinha medo de perder dinheiro, ela sugeria uma sessão sobre segurança. Nessa sessão, a pessoa reconhecia o medo e o liberava. E declarava confiança de que o dinheiro que viesse seria mantido e multiplicado de forma saudável. Como confiar na providência. Essas variações mostravam a flexibilidade da técnica. A carta não era uma fórmula rígida. Era um canal de comunicação. E como todo canal de comunicação, podia ser adaptado para diferentes necessidades, como um camaleão. Alguns seguidores de Florence relataram resultados surpreendentes nos dias seguintes à escrita da carta. Um homem que estava desempregado há 8 meses escreveu a carta em uma noite de domingo, na terça-feira. Ele recebeu uma ligação para uma entrevista de emprego que ele nem lembrava de ter se candidatado. Na sexta-feira, estava contratado com um salário maior do que seu emprego anterior. Uma verdadeira bênção. Uma mulher que tinha um negócio estagnado escreveu a carta e descobriu, na confissão, que tinha um medo profundo de ganhar mais dinheiro que seu marido. Ela achava que isso destruiria o casamento. Quando ela trouxe esse medo à consciência e trabalhou nele, seu negócio triplicou em 3 meses e o casamento ficou mais forte. A união faz a força. Um jovem que sempre recebia dinheiro e perdia tudo rapidamente, escreveu a carta e descobriu que tinha uma crença de que não era digno de abundância duradoura. Ele foi criado ouvindo que dinheiro não nasce em árvore. Quando ele perdoou essa crença e convidou o dinheiro para ficar, sua relação com prosperidade mudou completamente. Ele abriu as portas para a fartura. Florence documentou dezenas de casos assim, e ela percebeu um padrão. As pessoas que tinham os maiores bloqueios financeiros eram justamente as que tinham as confissões mais longas. Quanto mais raiva e mágoa escondida, maior o bloqueio. É como um nó na garganta. Mas também eram essas pessoas que tinham as transformações mais dramáticas. Porque quando todo aquele veneno emocional era liberado, a energia que estava sendo usada para manter o bloqueio ficava disponível para criar abundância, uma verdadeira metamorfose. Florence comparava a uma represa. Imagine que você tem um rio de abundância querendo fluir para a sua vida. Mas você construiu uma represa de raiva, medo e ressentimento. A água fica represada, não consegue passar. A energia fica estagnada. A carta funciona como abrir as comportas da represa. Toda aquela energia que estava parada começa a fluir. E o fluxo, uma vez iniciado, tende a continuar.
É como a água que corre para o mar. Mas Florence alertava para algo importante. A carta não é um truque mágico que você faz uma vez e esquece. É o início de uma nova relação, um novo amanhecer. E como qualquer relacionamento, ele precisa ser nutrido. Florence Scovel Shinn recomendava que seus alunos, ou melhor, que as pessoas com dificuldades financeiras conversassem com o dinheiro regularmente, não em voz alta, necessariamente, mas mentalmente. Quando o dinheiro chegasse, agradecer. Quando o dinheiro saísse, abençoar. Quando olhasse para a conta bancária, falar palavras de apreciação. Parece estranho? Florence dizia que a estranheza é justamente o problema. Nós fomos ensinados a tratar o dinheiro como um objeto, uma ferramenta, algo sem vida. E por isso nossa relação com ele é tão superficial. Quando você começa a tratar o dinheiro como energia viva, como uma presença que merece respeito, tudo muda. Sua frequência em relação ao dinheiro se eleva. E o dinheiro, que gravita para frequências altas, começa a vir mais facilmente. Florence tinha uma prática diária que ela ensinava após a carta de reconciliação financeira. Todo dia, de manhã, ela pedia que seus alunos segurassem uma nota ou moeda nas mãos, fechassem os olhos e dissessem: "Obrigado por estar aqui comigo. Eu te honro. Eu te aprecio. Volte sempre e traga seus amigos." Essa última parte. Traga seus amigos. Ela explicava com um sorriso. Era porque dinheiro gosta de companhia. Dinheiro solitário vai embora. Dinheiro em comunidade se multiplica. Florence tinha outra prática complementar que ela chamava de conversa noturna. Antes de dormir, ela pedia que seus alunos agradecessem mentalmente a todo o dinheiro que tinha passado pelas suas mãos naquele dia. Mesmo que fosse apenas pagar uma conta ou comprar um pão. A ideia era reconhecer que o dinheiro estava presente, estava circulando, estava fazendo sua parte. Em vez de focar no que faltava, focar no que estava lá. Essa mudança de foco criava uma energia de abundância em vez de escassez. Florence dizia que muitas pessoas vivem em um estado constante de foco na falta. Quanto falta para pagar as contas? Quanto falta para realizar um sonho? Quanto falta para se sentir seguro? E esse foco na falta cria mais falta. A conversa noturna invertia esse padrão. Ao agradecer pelo que passou pelas mãos, a pessoa reconhecia a presença do dinheiro em vez de sua ausência. E essa presença reconhecida tendia a se multiplicar. Ela também ensinava uma técnica que chamava de bênção da saída. Toda vez que o dinheiro saía, seja para pagar uma conta, comprar algo ou dar para alguém, a pessoa deveria abençoar mentalmente aquele dinheiro. A bênção era simples. Vá em paz, multiplique-se. Volte para mim aumentado. Florence explicava que a maioria das pessoas sente dor quando o dinheiro sai. Sentem como se estivessem perdendo algo. E essa dor cria resistência ao fluxo natural da abundância. Ao abençoar o dinheiro que sai, você transforma uma experiência de perda em uma experiência de circulação. Você reconhece que o dinheiro precisa circular para se multiplicar. Que segurar demais é tão prejudicial quanto gastar demais. Florence contava o caso de um homem extremamente avarento que veio até ela. Ele ganhava bem, mas vivia com medo de gastar. Guardava tudo. E por mais que guardasse, nunca se sentia seguro. Sempre achava que não era suficiente. Florence percebeu que ele estava sufocando o dinheiro. Como uma planta em um vaso pequeno demais que não consegue crescer. Ela pediu que ele começasse a praticar a bênção da saída. Toda vez que gastasse, abençoar. No início foi difícil para ele. Cada gasto era uma dor,
Mas aos poucos, algo mudou. Ele começou a perceber que o dinheiro voltava, que a circulação não significava perda, significava movimento. Em 1 ano, ele tinha o dobro de dinheiro guardado. Não porque passou a gastar menos, mas porque passou a ganhar mais. O dinheiro, antes represado e sufocado, agora fluía livremente. E a abundância em movimento sempre se multiplica. Florence também observou algo interessante sobre o tempo que os resultados levavam para aparecer após a carta de reconciliação financeira ser escrita. Algumas pessoas viam mudanças em dias, outras em semanas. Algumas levavam meses. Ela percebeu que o tempo não dependia de quanto a pessoa precisava do dinheiro. Dependia de quanto veneno emocional precisava ser liberado. Pessoas com décadas de ressentimento acumulado precisavam de mais tempo para o sistema se purificar. Era como limpar um rio poluído. Se a poluição era recente, a água clareava rápido. Se eram anos de toxinas acumuladas, o processo levava mais tempo. Mas o processo sempre funcionava, desde que a pessoa mantivesse a nova atitude. Florence contava o caso de uma viúva que tinha uma relação tão danificada com o dinheiro que levou 6 meses para ver os primeiros resultados. Ela quase desistiu várias vezes, mas Florence a encorajava a continuar relendo a carta, mantendo as práticas diárias. No 7º mês, tudo mudou. A viúva recebeu uma herança inesperada de uma tia distante que ela mal conhecia. Mais do que o dinheiro em si, ela percebeu que sua atitude em relação à prosperidade tinha se transformado completamente. Ela não era mais a mesma pessoa que tinha escrito a carta meses atrás. Florence dizia que essa transformação interna era o verdadeiro resultado. O dinheiro que vinha era apenas a manifestação externa de uma mudança que já tinha acontecido por dentro. E uma vez que a mudança interna acontece, ela é permanente. Ela também ensinava sobre o que chamava de memória do dinheiro. Florence acreditava que o dinheiro guardava uma espécie de memória energética de como tinha sido tratado. Dinheiro que tinha sido amaldiçoado carregava essa energia. Dinheiro que tinha sido abençoado carregava a bênção. Por isso ela enfatizava tanto a importância de abençoar o dinheiro que saía. Você estava limpando a memória negativa e instalando uma nova programação. E esse dinheiro abençoado, ao circular pelo mundo, criava uma corrente de prosperidade que eventualmente voltava para você. Era como jogar uma pedra em um lago. As ondas se expandem, tocam as margens e voltam para o centro. Suas bênçãos funcionavam da mesma forma. Elas saíam, tocavam outras vidas e voltavam multiplicadas. E aqui está uma verdade que Florence descobriu depois de anos trabalhando com prosperidade. O dinheiro não responde a quanto você precisa dele. Responde a quanto você o aprecia. 2 pessoas podem precisar da mesma quantia. Uma precisa desesperadamente e emana energia de carência. A outra precisa, mas mantém uma atitude de gratidão e confiança. O dinheiro vai fluir mais facilmente para a segunda. Isso pode parecer injusto, mas Florence explicava que não era uma questão de justiça. Era uma questão de energia. A carência repele, a gratidão atrai. São leis energéticas que funcionam independentemente de nossa opinião sobre elas. A carta de reconciliação financeira ajuda a mudar essa energia. Ao confessar a carência, você a reconhece. Ao perdoar, você a libera. Ao declarar amor, você cria gratidão. Ao convidar, você estabelece confiança. A transformação energética é completa. Agora quero te contar uma história pessoal de Florence que ilustra o poder dessa prática. Houve um período na vida de Florence Scovel Shinn
em que ela estava em séria dificuldade financeira. Seus livros ainda não tinham sido publicados. Suas palestras atraíam poucas pessoas. As contas se acumulavam. Uma noite, em desespero, ela se sentou e escreveu uma carta ao dinheiro. Mas diferente do que ela ensinaria depois, essa primeira carta era quase uma acusação. Por que você me abandona? Por que você vai para pessoas que não te merecem? O que eu fiz de errado? Enquanto escrevia, ela chorou. Anos de frustração e mágoa vieram à superfície, e no meio das lágrimas, algo mudou. Ela percebeu que estava tratando o dinheiro como um inimigo, como alguém que a tinha traído. Naquele momento, ela rasgou a carta de acusação e começou uma nova. Dessa vez, ela escreveu como se estivesse se desculpando com um amigo que tinha maltratado. Ela confessou seu ressentimento, perdoou a si mesma e ao dinheiro, declarou gratidão por tudo que já tinha recebido na vida e convidou o dinheiro para uma nova relação. Na manhã seguinte, ela acordou com uma paz que não sentia há meses. Não tinha nada de concreto. As contas ainda estavam lá. Mas a energia tinha mudado. 3 dias depois, ela recebeu uma carta de um editor que tinha encontrado um manuscrito dela, que tinha sido rejeitado há 2 anos. Ele queria publicá-lo. O adiantamento era modesto, mas o suficiente para cobrir as dívidas imediatas. Mais importante, esse livro se tornou seu primeiro sucesso e abriu as portas para tudo o que viria depois. Florence sempre atribuiu essa virada à carta que ela escreveu naquela noite de desespero. Você acabou de aprender uma das técnicas mais íntimas e poderosas que Florence Scovel Shinn ensinou. Essa prática não está em nenhum de seus livros publicados. Era transmitida pessoalmente, para alunos que ela sabia que estavam prontos. E esse conhecimento chegou até você? Não foi por acaso. Florence acreditava que o conhecimento certo chega na hora certa, para quem está preparado. E se você assistiu até aqui, você está preparado? O Super Thanks abaixo é uma forma de honrar essa transmissão. Cada contribuição ajuda a manter esses ensinamentos vivos. Ajuda a pesquisar e trazer mais práticas esquecidas de Florence. Ajuda a construir uma comunidade de pessoas que entendem o verdadeiro significado de prosperidade. Florence ensinava que quando você contribui para algo que te transformou, você ativa a lei da circulação. O que você dá em energia de gratidão volta multiplicado em forma de abundância. Não é um pagamento. É uma participação no fluxo universal de prosperidade. Agora vamos à parte mais importante, a ação. Eu quero que você escreva sua carta hoje, não amanhã. Não no fim de semana. Hoje. Pegue um papel e uma caneta. Encontre um lugar tranquilo e escreva. Confesse tudo o que você sente sobre dinheiro. Toda a raiva, todo o medo, toda a mágoa que você carrega. Deixe sair. Perdoe. O dinheiro. Seus pais. A sociedade. Você mesmo. Solte a carga. Declare amor. Liste tudo pelo que você é grato. Todas as formas como o dinheiro já abençoou sua vida. Convide. Descreva a relação que você quer ter. Pinte um quadro detalhado de prosperidade harmoniosa. Assine. Guarde. E observe. Florence dizia que a maioria das pessoas ouve ensinamentos como esse. Acha interessante e não faz nada. Elas acham que saber já é suficiente, que a transformação acontece apenas por ouvir. Mas o conhecimento sem ação é apenas entretenimento. A transformação acontece quando você coloca em prática, quando você pega a caneta, quando você enfrenta seus medos, quando você faz o trabalho. Você vai ser uma das pessoas que apenas ouve ou vai ser uma das que transforma? Nos comentários, eu quero saber.
Você vai escrever a carta hoje? Comenta sim, eu vou. Se você está comprometido. E se você já trabalha sua relação com o dinheiro de outras formas. Conta qual prática mais funcionou para você. Eu leio todos os comentários. E comentários sobre dinheiro e prosperidade criam uma energia coletiva poderosa. Cada pessoa que compartilha sua experiência fortalece o campo de abundância para todos. Florence dizia que quando pessoas com a mesma intenção se reúnem, mesmo que virtualmente, a energia se multiplica. Esse espaço de comentários é nosso círculo de prosperidade. Lembra? O dinheiro responde a como você o trata. Trate-o como um amigo querido. Converse com ele. Agradeça a sua presença. Convide-o para ficar. Escreva a carta. Mude a relação. Observe o milagre acontecer. Querido dinheiro, seja bem-vindo à minha vida.